estou hoje na cidade de São Francisco, na Califórnia, tendo aqui ao fundo o Palace of Fine Arts. Estou passando para trazer mais uma palavra ao seu coração. E a palavra que trarei, embora baseada e fundamentada na Escritura, ela é fruto de uma inspiração muito específica. Anos atrás, li um livro de um dos meus autores prediletos, John Bevere, que me abençoou demais, intitulado A Recompensa da Honra. E aquilo que eu quero apresentar aqui a você, obviamente uma breve resenha da essência, do coração da mensagem do livro, e eu oro para que isso não apenas te oriente, te inspire e te abençoe, como também me abençoou. Bom, Deus é um Deus de recompensas. A palavra de Deus diz em Hebreus 11:6 que sem fé é impossível agradar a Deus e que aquele que se aproxima de Deus deve crer que Ele existe e que Ele recompensa aqueles que o buscam. Algumas traduções dizem que Ele é galardoador daqueles que o buscam, o que é um sinônimo. Em Gênesis, no capítulo 15, no verso 1, o Senhor fala a Abraão que o galardão, a recompensa dele seria muito grande. E como esse Deus de recompensas trabalha? Sabemos que a fé nos permite ser recompensado por Ele. Em outros momentos, Ele está prometendo que traria recompensas. Mas nós precisamos entender que há uma dinâmica da recompensa relacionada com a honra. Mas quando falamos a respeito disso, algo que nós precisamos entender é que existem diferentes níveis de recompensa. Na segunda epístola de João, capítulo 1, verso 8, nós lemos: tenham cuidado para que não percam aquilo que temos realizado com esforço, mas recebam plena recompensa. Quando ele fala de plena recompensa, apresentando a ideia de que a gente possa classificar como a medida cheia, completa da recompensa, completo galardão, diz outra tradução, isso me leva a pensar que se existe uma recompensa completa, pode haver uma recompensa parcial, que não é completa. Pode haver também nenhuma recompensa caso a gente não preste atenção na advertência que está sendo feita. E por conta disso eu quero apresentar a primeira ideia e o conceito de que há diferentes níveis de recompensa. Então, antes de falar da recompensa da honra, precisamos separar os diferentes níveis de recompensa. Honra atrai honra e desprezo atrai desprezo. Em 1 Samuel, no capítulo 2, no verso 30, o próprio Deus diz isso: eu honro aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão desprezados. E quando olhamos para isso, percebemos que há uma dinâmica de interação e de reciprocidade da parte de Deus. Por exemplo, em Mateus, no capítulo 7, nos versos 1 e 2, nós vemos o Senhor Jesus dizendo: não julguem para que não sejam julgados, não condenem para que não sejam condenados. Mas no verso 12 de Mateus 7, ele diz: tudo quanto quereis que os homens vos façam, fazei vós a eles. Ou seja, reciprocidade. Deus está dizendo: da mesma maneira como você espera ser tratado, trate, mas ao mesmo tempo ele diz: da mesma forma como você me trata, eu vou tratar vocês. E a recompensa pode ser completa, parcial ou nenhuma, de acordo com a nossa conduta. É por isso que precisamos entender honra, aquilo que fazemos não apenas para com Deus, mas também para com as pessoas. Olhamos para Lucas, capítulo 5, por exemplo, verso 17, e vemos os fariseus diante de Jesus que não receberam absolutamente nada, nenhuma intervenção dele. A Bíblia diz o seguinte: ora, aconteceu que num daqueles dias estava ele ensinando e achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindo de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele Jesus, para curar. Então a Bíblia diz que ali estavam fariseus, mestres da lei, as pessoas que eram dedicadas, o poder do Senhor está com Jesus para curar, mas não há menção de nenhum deles recebendo absolutamente nada, coisa nenhuma. Nós vamos ler a respeito de um paralítico que foi trazido, colocado diante de Jesus, esse foi curado, mas nós não vemos esses fariseus nem mestres da lei recebendo absolutamente nada de Jesus. E há pessoas que não estão recebendo nenhuma recompensa, nenhum nível de intervenção. Mas há aqueles que recebem recompensa parcial, Ou seja, não recebem a medida cheia, mas pode entrar num pouco daquilo que Deus tem. No Evangelho de Marcos, por exemplo, no capítulo 6, a partir do verso 1 até o 6, nós vemos o Senhor Jesus em Nazaré, a cidade onde foi criado. E a Bíblia diz
que ele passou a ensinar numa sinagoga, que as pessoas se maravilhavam, se questionando de onde vem essa sabedoria, mas ao mesmo tempo questionando, não é esse o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão, as suas irmãs não vivem aqui entre nós? E a Bíblia diz, escandalizavam-se por causa dele. É nesse momento que Jesus diz, nenhum profeta é desprezado a não ser na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. E a Bíblia diz, e não pôde fazer ali nenhum milagre, a não ser curar uns poucos doentes, impondo-lhes as mãos. E admirava-se da incredulidade deles. Não pôde fazer nenhum milagre, curou poucos enfermos. O nível de intervenção foi muito pequeno, foi muito baixo. Então nós estamos falando de gente que não recebeu nada, de alguns que puderam receber um pouco, mas não tudo aquilo que ele gostaria de fazer, mas nós temos na Bíblia gente que recebeu a medida completa. Podemos falar do centurião romano, de Mateus 8, de 7 a 10, que quando o Senhor Jesus, ao ouvir o pedido dele a respeito da necessidade de curar um criado seu, se dispõe, ele diz, eu nem sou digno de que o Senhor vá na minha casa. Diz uma palavra, ele será curado. Jesus se admira da sua fé, opera essa cura. Nós podemos dar aqui outros exemplos de pessoas que honraram devidamente Jesus. Os que não receberam nada não lhe deram nenhuma honra, os que receberam pouco deram pouco crédito e reconhecimento. Mas esses, para quem houve intervenção completa, eles deram uma medida cheia de honra. Esse centurião romano diz para Jesus, o senhor não precisa ir em casa. Ele diz, eu entendo como funciona a autoridade. Eu sou um homem sujeito à autoridade, eu tenho pessoas debaixo da minha autoridade, eu apenas costumo dar uma palavra de ordem. O senhor não precisa se dar ao trabalho de ir até lá. Se o senhor falar uma palavra, será suficiente. E algo interessante, que nós estamos falando de alguém que era uma autoridade romana, ou seja, era o conquistador se dirigindo ao conquistado e dizendo, eu lhe dou uma grande honra, eu sei quem o senhor é. Nós temos percebido nas Escrituras que sempre que há honra, que há reconhecimento, há recompensa. Para aqueles que reconheceram o Senhor de forma plena, recompensa completa. Para aqueles que deram pouco crédito, pouca recompensa. E para aqueles que não deram nenhuma recompensa. Então eu e você precisamos de fato reconhecer não só que há uma recompensa dada a honra, mas que há diferentes níveis de recompensa. Agora, também precisamos entender, biblicamente falando, que há diferentes níveis de honra. No Evangelho de Mateus, no capítulo 10, nos versos 40 e 41, o Senhor Jesus fala a respeito disso. Ele diz, quem recebe vocês é a mim que recebe, e quem recebe a mim recebe aquele que me enviou. E quem recebe um profeta, no caráter de profeta, receberá a recompensa de profeta. Quem recebe um justo, no caráter de justo, receberá a recompensa do justo. Vou ler do verso 42. E quem der de beber, ainda que seja um copo de água fria, a um desses pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade lhes digo que de modo nenhum perderá a sua recompensa. O que é que o Senhor Jesus está nos ensinando aqui? Que há diferentes níveis de honra. Todos merecem honra, A palavra de Deus é enfática a respeito disso e nós não podemos deixar de levar em consideração essa afirmação. Por exemplo, em 1 de Pedro, capítulo 2, verso 17, ele diz, tratem todos com honra, todos merecem honra. Mas aqui Jesus está falando de honrar o profeta, aqueles que espiritualmente falando estão acima de nós. Jesus está falando de honrar o justo, aquele que está no mesmo nível que nós, e ele está falando de honrar os pequeninos, aqueles que estão abaixo de nós. Honra direcionada para cima, para os que estão no mesmo nível, para os que estão abaixo. Quando falo acima e abaixo, não estou falando a respeito de valor, estou falando de uma posição, estou falando de maturidade espiritual, estou falando de um lugar em Deus, uma vez que aos olhos de Deus todos temos o mesmo valor. Mas Jesus está dizendo que a honra e recompensa para cada nível que eu e você conseguimos reconhecer e também atribuir. Então, olhando para esse princípio de honra, nós temos autoridades em todas as áreas que devem ser honradas, pessoas que estão acima de nós. Falando a respeito dos justos, nós podemos falar daqueles que estão no mesmo nível. Abraão e Ló, por exemplo, recebem anjos. E a Bíblia diz que a princípio não sabiam que eram, mas os trataram bem, imaginando que eram semelhantes. E também precisamos ter um cuidado com os pequeninos. Mas em terceiro e último lugar, eu quero destacar que Deus vai nos permitir passar por testes de honra.
Acabei de mencionar que Abraão e Ló receberam um anjo sem saber que o eram. Em Hebreus capítulo 3, no verso 2, a Bíblia fala sobre isso. Alguns receberam um anjo sem saberem. Por que um anjo iria buscar uma hospitalidade que ele não precisa? Eles não têm necessidade de comida, de banho, de repouso, de uma acolhida, mas porque simulariam, aparecendo como seres humanos, uma necessidade que eles não têm. Isso me leva a uma conclusão, e pelo menos essa é a minha perspectiva e a minha visão, que de vez em quando os céus, que determinaram nas Escrituras que eu e você devemos ser hospitaleiros, vão enviar uma espécie de auditoria, de fiscalização. Eu gosto de chamar isso de testes de honra. A Bíblia diz que Deus faz cair um pesado sono sobre Saul e os seus homens. Davi tinha oportunidade de se vingar dele, mas não fez. Agora, o que é que ele entendeu? Que aquilo não era necessariamente uma oportunidade para ele desonrar Saul. Ele entende aquilo muito mais como um teste. E podemos dizer que ele foi muito bem sucedido. Aliás, algo que aprendo nas Escrituras é que quando honramos autoridades, inclusive as espirituais, isso não está relacionado ao comportamento deles, mas ao reconhecimento de uma autoridade que Deus confiou. E mesmo quando eles estão errados, quem lida com eles é o Senhor. E a maneira como nós vamos tratar com eles nesse processo pode ser classificada como esse teste que estamos falando. Então que o Senhor nos ajude a não apenas entender, mas praticar corretamente essas verdades da honra e nos mover nelas. Há sempre uma honra a ser dada a Deus e às pessoas em todos os níveis. E sempre haverá recompensa quando há honra e nenhuma recompensa quando não existe honra. Pense nisso.